Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod da Publi. Espero que vocês tenham gostado dos nossos outros 2 episódios. O primeiro e o segundo já tá no ar, tá? Vão lá conferir. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a publicidade no passado e como ela é hoje em dia. E a gente trouxe um convidado muito ilustre, só que eu queria que outra pessoa apresentasse ele, a Stephanie. Então, gente, tudo bom com vocês? O convidado de hoje da vez é o meu pai, tá? Pra quem não conhece, meu pai... Seu nome, por favor? Gênesis Sombra, muito prazer. Olá a todos, prazer em participar. Então, gente, como eu falei no episódio anterior, se você não viu, vai lá ver. Eu entrei e comecei a conhecer sobre esse universo da publicidade, inclusive, mas principalmente sobre os eventos, por causa do meu pai. Inclusive, ele já me levou em alguns shows que ele participou, que ele cobriu, fotografia e tudo mais. E hoje a gente veio trazer ele para ele falar um pouco sobre a evolução dessa questão da comunicação, como que era feito na época dele, se ele percebeu essa mudança que aconteceu, apesar de estar meio fora, né, dessa área. Mas como ele é uma pessoa que já entendia muito sobre o assunto, a gente resolveu trazer aqui para vocês. Pois então, um prazer estar aqui. Muito orgulhoso de você estar, né, seguindo uma área que eu admiro muito, né, que era da comunicação. Ela é muito importante, né, a área da publicidade. E sim, houve uma transformação muito grande em relação ao que eu atuei, ao que eu fiz, ao que eu trabalhei há 15 anos atrás, né, para hoje, principalmente pelo advento, pelo avanço das mídias sociais. Então, a gente tem hoje uma ferramenta muito poderosa chamada mídia social. Sim. Né? E sempre está, vocês que trabalham com a publicidade, tudo está sempre atrelado, sempre foi atrelado à publicidade. Porque, assim, um evento que a gente fazia, seja naquela época, seja hoje, se não houver a publicidade, não tem público. Então, não faz sentido. Então, sempre passa por essa parte. Eu costumo dizer que a publicidade, de forma resumida, na minha opinião, é uma ferramenta muito poderosa que você utiliza para convencimento, para vender uma ideia ou para comprar outra, depende da situação. Então, naquela época, a gente tinha uma publicidade bem mais complicada, era bem mais trabalhoso, né? E hoje não se utiliza tanto as ferramentas como se utilizava antes, né? Hoje é a parte da mídia social. Mais digital, né? Mais digital, com certeza. Hoje você tem um Instagram e um Facebook da vida que... Na tua época, quando era referente a fazer a divulgação de um show, de um lançamento de um CD, como é que tu fazia para fazer essa divulgação? Pronto. A parte de eventos, a gente tinha qual era o principal meio, os principais meios de comunicação, que ainda é utilizado hoje, só que bem menos. Se utilizava faixa, aquelas faixas de tecido, a gente colocava em vários pontos da cidade, na frente do clube, onde ia ter o evento, né, onde ia ter haver o evento. Nós tínhamos a parte de cartaz, tinha cartazes de vários tamanhos, de 2 metros a 5 metros, né, quadrados. A panfletagem, né? Fazia. Aí tinha a panfletagem que fazia de clube em clube, em locais com movimentação. Muitas vezes se utilizava um evento para divulgar outro evento. Você ia para um evento, quando chegava na portaria, você recebia os panfletos divulgando uma outra festa, fosse naquele local, ou seja, em outro, ou fosse em outro evento, né, outro local. Às vezes a empresa que organizava, não organizava só em uma casa de show. Tinha empresa que tinha 10 casas de show espalhadas por Fortaleza e região metropolitana. Então, quando eles faziam um evento em uma, já divulgava o evento de outra. Sempre divulgando os principais, aquele que queria atrair mais público, eles faziam essas panfletagens. Aí tinha também, além da panfletagem, tinha os carros de som. Você contratava um carro de som que rodava na região do evento. Você contratava para 15 dias, uma semana ou um mês. E aí ficava aquele volante, que a gente chama carro volante, rodando, divulgando nos horários estratégicos, geralmente final da tarde, quando o público, as pessoas estão, né? Tudo é estratégia, né? As pessoas estavam saindo do trabalho, nos pontos de ônibus, em locais onde tinha aglomeração. Então, se fazia esse trabalho de publicidade, que eram os carros volantes. Então, era mais os meios. Eu até estava conversando com a Stephanie agora há pouco, sobre uma das formas que a gente fazia, que era bem trabalhosa, que era a gente preparava uma cola à base de goma, ficar aquela tipo uma papa, saía na noite, porque era um trabalho que a gente fazia mais à noite, e colava os cartazes nos muros.
com aquela cola. Passava a cola no cartaz e pregava. Sim. Para botar as faixas, tinha que arrumar alguém que soubesse subisse em poste, para amarrar lá em cima, para ficar bem... Um Hoje- corajoso, né? E hoje Era. seria mais os outdoor, né? Que a gente ainda os tem. outdoor. Os outdoors também tinham, só que os outdoors eram uma mídia cara. Ah, então Era a mídia versão cara. de vocês era mais acessível, Era né? mais acessível, dependia muito do evento. Eu trabalhava mais com eventos pequenos e médios, né? Mas um evento grande, feito por uma grande atração, digamos assim, se utilizava os outdoors. Só que eram caros, isso era para as empresas grandes que investiam pesado no evento, como é feito até hoje. Sim, o outdoor até hoje ainda é um recurso muito caro, né, para você Exato, adquirir. exato. Mas antes eu acredito que tenha sido mais caro ainda. Inclusive, eu trabalhava, entre outras coisas, como eu trabalhava com publicidade, venda de publicidade, eu representava, né, algumas empresas de outdoor. Né? Tinha uma que eu trabalhava aqui de Fortaleza que eu vendia. Tinha os outdoors em ônibus. Você queria fazer uma propaganda como tem hoje, nas traseiras dos ônibus, né? Nas laterais não, mas nas traseiras tem. Acho que Tem hoje em empresa dia que não, faz isso. não é tão visado, né? Por Mas conta das tem, redes mas sociais, tem. mas ainda tem. Ainda tem Com muito, certeza. ainda é muito utilizado, né? Algumas coisas, como o próprio cartaz em si, os cartazes, os panfletos e as faixas ainda são utilizadas. Só como eu disse, quando se vai fazer um evento, principalmente hoje, interior, e eventos menores, se utiliza muito isso ainda, né? É algo para agregar, mas a força das mídias sociais hoje é muito grande. Bem maior. comparado Genesi, ao que era antes. você disse que, assim, querendo ou não, né? Isso é uma dificuldade, né? Uma dificuldade que a publicidade teve no passado, né? Para você, no passado, assim, no passado, o que era dificuldade que hoje em dia não é mais para você? Tipo assim, na questão de divulgação, que você já tinha dito, né? Mas, tipo assim, na publicidade em si, o que era dificuldade que hoje você vê assim, não existe mais? Eu posso pegar o exemplo quando eu trabalhei com divulgação de bandas, por exemplo, bandas de forró. Eu viajei boa parte do Nordeste divulgando bandas e também organizando eventos, né? E a própria revista em si que eu divulgava, que era um meio de comunicação, era um canal de divulgação. Então eu tinha agregado ali a revista, eu tinha o site. Na época o site era muito conhecido, os sites de cobertura de eventos, por exemplo. É como se fosse o Instagram hoje. Se recorria muito aos sites. Sim. Somente os sites de cobertura de eventos. Os sites tinham um certo respaldo. Hoje não. Hoje a mídia, por ter, como por exemplo, o Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp. Você usa o Instagram para poder chegar no site para fazer as Exatamente. compras de Então, ingresso, essas coisas assim, exatamente. né? Os ingressos virtuais que antes não tinham. Tinha que ser pessoalmente, era pessoalmente, né? Era muito mais... Você tinha essa dificuldade com relação aos ingressos, imprimir ingresso. A divulgação de uma banda, como é que era feito? Você tinha que gravar o CD no estúdio e depois você imprimir as cópias. Que era o CD, que é esse aqui, ó, que foi uma das bandas que eu possuí. Para quem está escutando em áudio, ele trouxe CD alguns CD. promocional, exatamente. Essa foi uma das bandas que eu tive parceria. Qual é a banda? Banda Raros do Forró. Ela acabou, a gente fez ela na época, 2014, 2015. Então você tinha um Aí você custo fez toda muito alto. a divulgação dela. Isso. A divulgação, a priori, era o quê? Você tinha praticamente 2 tipos de divulgação em relação às bandas. Você tinha a divulgação do CD promocional, que você imprimia. Então, quem tinha uma condição melhor, os donos de bandas que tinham melhor condição, quanto mais CD você imprimisse, maior era a mídia, que você distribuía nos paredões, de mão em mão, né? E a outra forma era a questão de você colocar a música para tocar nas rádios, que aí você tinha que pagar, dependendo da rádio, do alcance dela, você pagava 2, 3 mil reais. Que na época era muito dinheiro, Muito né? mais dinheiro do que é hoje. Do que Hoje é em hoje. dia, 2, 3 mil reais pode ser muito pra gente, mas não é nada. Né? Exato. É Aí, quase hoje se eliminou essa parte. Por exemplo, hoje não se trabalha mais com CD promocional, até porque nem Porque tem mais hoje em toca dia CD, você né? tem o marketing digital, né? Hoje é digital. Gente, ele tava zoando com a gente, que hoje em dia não tem mais toca CD, dizendo que a gente rapaz, é pobre, que não tem um toca CD em eu casa. trouxe o CD para eles ouvirem o CD da banda e eles vieram me dizer que não tem um toca Tem CD digital, em tem no Spotify. casa. Exatamente. Ó, Então, gente. os canais... Eu fiz na época, só te cortando, sem querer cortar, mas cortando. Olha, ele tem a Olha, gente ele- tem um toca Aí, CD aqui no gente, estúdio. Nós temos aqui, Nosso viu? querido Aí, Orendilton viu? tem. Olha aí, esse é que é o cara, esse é das antigas, esse é dos meus. No Eu tenho lá em nosso, casa, só não funciona mais.
Nos nossos bastidores temos um toca-CD. Ó, aí, Vamos coisa depois boa. deixar no Instagram o A fotinha do CDzinho com a toca-CD. foto, viu, tá, Olha gente? aí, viu? E aqui na capinha do CD dá pra ver que tinha o Snapchat, WhatsApp, Facebook. Tinha. Esse aqui, gente, do passarinho é o Twitter, né? Sim, é o Isso. Twitter. O Twitter- Bota ali na tua câmera. O, Twitter era febre o nessa X época. hoje em dia, né? Que agora virou X. Eu acho esse nome tão estranho, X. Dá pra ver aí? Não sei se dá pra ver direito. Dá, amiga. Dá. Pra quem estiver assistindo no YouTube, vai estar dando bem nitidamente pra ver. E a gente vai deixar lá no Instagram também. Nessa época aqui, nós tínhamos as grandes forças nas mídias sociais, já estavam no Facebook, que era um grande canal de comunicação. O Instagram estava começando a surgir, ganhar força. O Twitter, né, era uma das forças. Já quando eu finalizei o meu trabalho em 2011 com a revista, os grandes canais de divulgação de música, por exemplo, inclusive em uma das revistas aqui eu tenho uma matéria que eu fiz na época com palco MP3. Hoje é o Spotify. Nossa. Antigamente era o palco MP3, era a febre. Era Foi tipo que abriu o Spotify. espaço. Eu cheguei a Ou- conhecer. Eu cheguei a Não conhecer. cheguei. É um aparelhinho pequenininho. Ah, aí eu sei. tinha um botãozinho no meio e ao redor tinham outros 4 botões, se eu não me engano, não era? Que é Eu tipo sei. avançar, pausar, Isso. voltar. E aí, tipo assim, cabia o quê? 5 músicas? E, Né? Que o Spotify hoje tem bilhões de músicas Sim. que você pode escutar a Exato. qualquer e aí hora. você tinha que baixar, deixar as músicas lá, tipo como se fosse baixado lá, entendeu? Não era como se fosse Spotify ao vivo. Uhum. Ao vivo não, online, pra você Exato. poder pesquisar a música. A música já tava lá baixada. Era como se fosse um cartão de memória. Eu tinha uma, na época eu acompanhei a evolução do Twitter. O Twitter ele chegou a ter transmissão ao vivo. Então eu conheci algumas casas de shows, alguns artistas que faziam show ao vivo transmitido pelo Twitter. Olha Na aí, época virou os febre. usuários de Twitter A gente se fazia- impressionem com esses fatos, que tá? na Que a época gente não se conhece. impressionava, que hoje muita gente que não conheceu, nossa, não acredito, porque você tem hoje uma transmissão dessa aqui, pode se fazer ao vivo pelo Instagram, né? Isso. Entre outros canais. Na época não, a gente tinha o Twitter que fazia ao vivo, algumas casas faziam, né? Então, assim, houve essa facilitação, essa evolução que facilitou muito a parte essa parte da publicidade para as bandas, né, para os organizadores de eventos. Hoje muita gente organiza um evento, não tem cartaz, não tem banner, não tem faixa, só na rede social. É, Sim, Bota lá, bastante. tem os grupos e coloca 200, 500 pessoas no evento. Essa parte da rede social, né, a internet, a gente sabe que realmente é muito forte, né? Estamos aí na Mas- era da tecnologia. Exato. Inclusive, a tecnologia que tinha, tipo, 10, 15 anos atrás está totalmente diferente do que é hoje, né? Isso. Então, todo mundo aqui concorda que toda essa questão tecnológica ajudou bastante. Mas, na sua opinião, tem alguma tecnologia, alguma coisa utilizada na comunicação hoje em dia que não é tão efetiva quanto alguma coisa que era utilizada antigamente? Olha, hoje, assim, que é utilizada, mas que não tem tanta eficiência como antes, eu acho assim que hoje existe sim, eu acho que a rádio. A rádio, assim, a rádio sinal aberto. Porque antigamente ela tinha muita força. Hoje não tanto. Hoje ela não tem tanta, porque o que é que está acontecendo? As rádios tiveram que, por necessidade, migrarem para o sistema online. Digital. Então você acompanha ali e tal, né? Mas eu acho que assim, hoje os jovens hoje não têm paciência para ouvir rádio por causa de quê? Das propagandas. Eles querem ouvir música. Então você tem. Se você tem E a um gente faz propaganda, né, gente? Pronto, exatamente. Mas se você tem um Spotify que tem lá, sei lá, tem Os a anúncios música- é odiado. Pronto, que você tem as músicas que você quiser. É só você programar, você vai ouvir só música. Então, quem quer ouvir música, a rádio hoje, ela nunca vai deixar de cair, de ter importância. A rádio é um dos meios de comunicação mais importantes ainda. Mas hoje, ela, assim, para você utilizar num evento, para divulgação de evento, ela não tem quase que nenhuma assim, utilidade, né? eficácia. Até porque é uma mídia cara, que só compensou para um grande evento. Né? E continua sendo cara, né? Continua Comparado sendo às cara. redes sociais, que eu acho que deve ser um pouco mais acessível. É por isso que eu digo que a publicidade é uma ferramenta de convencimento. Porque o que eu fazia aqui, eu chegar num cliente, vamos supor, você é dona de uma empresa, vamos supor, diretora da Nassau, da faculdade Nassau.
Hashtag fica a dica, viu, Nassau? Pronto. Aí eu sou publicitário. Olha quem chegou, que figura. Esse cara tem história. Temos, ó, um reencontro, olha aí, ó, reencontro. O Gente, reencontro assim- Vai, ó, vai, ó, pra fera. ali, ó. É o mestre Chega do... ali. É o Um reencontro, mestre galera. do mago. Deixando especificado mestre do aqui mago para apareceu, ó. vocês. Esse aqui é o mago, tá, gente? É o Quem não conhece, ele está se intrometendo aqui. Estou me intrometendo, não me chamaram, eu entrei. Aí, viu? Eu não vou entrar sem ser convidado, né? Olha, não foi convidado, tá entrando. Nem tá entrando, né? Esse aqui, ele é o mestre dos magos. Dos magos, não dos magros. Os dois porque trabalharam magro ele juntos. já foi, né? Já foi magro. Esse ficou para trás, né? E agora tá aparecendo. Então, antes era o mestre dos magos. Hoje é dos magros. Hoje é o mestre dos magos. É. Figura fantástica. Tive o prazer, a honra de trabalhar com ele, professor Magrinho. Nossa equipe fez muito barulho, não foi não? No meio do mundo. Quem sabe a gente faz aí, né, um episódio aí, Com esses dois. contando essas Os dois. histórias. Olha aí, rapaz da história. Vamos soltar aí no ar, né? Tá no ar. Que ele tava aqui, cara. Era surpresa, cara. Eu ia passar mensagem pra ti, sabe? Não, é uma surpresa. Subi com o teu evento agora, me chamaram pra fazer um evento lá em cima. Mas vamos Eita, marcar depois pra gente compromissado. fazer Eu já aqui, viu? na hora. Eu fico feliz de ver você. Igualmente. Tamo junto. Pois, Pois então, aí vamos lá como, continuar, né? aí como eu estava dizendo, a questão da revista a questão da ideia da ferramenta, da publicidade Sim. como ferramenta. Por exemplo, eu chegar para você, vamos supor que eu sou o diretor de uma revista dessa, eu quero divulgar na sala aqui nas páginas da revista, e te convencer a pagar, sei lá, pegar um valor aqui, R$2.000 para divulgar uma página. Aí você vai analisar o perfil da revista, se ela abrange o teu público, o teu alvo, que são os jovens que vão ter a possibilidade, né, vão se preparar para entrar na Fica uma faculdade. dúvida. Na tua época, tu já dava uma estudada também na questão do público na hora que tu ia divulgar um show, uma banda e tal? Sim, assim, o evento, eu trabalhava com vários tipos de evento, de pagode, forró pé de serra, forró mais eletrônico, que estava começando a estourar, né? O Wesley Safadão trouxe, né, que foi um dos caras que esteve aqui na minha revista, né, quando ele ainda era cabeludo, ó, iniciando Garota Essa é uma Safada. revista, né? É isso. Do tempo, qual era o ano? Você sabe o ano? Entre 2009 a 2011 foi quando eu Pronto. trabalhei com ela. Eu tive o prazer de ter grandes figuras na capa dessa revista, Que muitos revista, né? parceiros. Na época era uma fonte de comunicação, um Exato. marketing muito abrangente, que Muito. todo mundo queria estar nessa revista, né? Exatamente. Tipo assim, é basicamente um Instagram de um famoso agora, né? Exato. Você- A gente fazia É. o quê? Primeiro fiz a parte virtual, que era o site, que na época era moda. A cobertura dos eventos, grandes eventos, estavam lá pessoas de sites, né, fotografando, tirando foto do público, para o público se ver nesses sites. Aí do site eu trouxe a revista. A revista ela tinha um tema, né? Sua revista eletrônica no rádio e na TV. Por quê? Porque nós tínhamos o projeto de levar ela para a internet, como já estava, levar para o rádio, tá aqui para a TV, aqui o projeto do programa para a TV, projeto todo montado, que a gente não chegou a colocar no ar, cheguei a consultar com alguns canais de TV, mas por questão de patrocínio não deu certo. Levar para o rádio, tá aqui no projeto para a rádio, e aqui era o projeto da revista em si. Então, assim, era para agregar essas E três o programa coisas, era Forró Show, né? né? Programa Forró Show. Sabe dizer se ele ainda... Não, o projeto eu cheguei a fazer o programa na encerrou? rádio. Eu fiz na rádio Soleste de Aquiraz, no início com Reginaldo Silveira, onde eu iniciei. E fiz um tempo também na rádio do Eusébio, na rádio comunitária. Só que por falta de tempo eu parei o projeto. Mas a princípio nós levamos o projeto da revista para a rádio, para a TV, já estava no site, então por isso que a gente tinha esse slogan, né? Então, é a parte de convencimento. Para eu convencer os empresários a divulgar aqui, aí entrava toda a história, aquele malabarismo de convencimento, né? Eu posso dar até um exemplo aqui engraçado de um cliente, de uma concessionária, que ele disse, não, rapaz, eu não vou divulgar na sua revista de forró não, porque eu sou evangélico. Aí quem é publicitário que trabalha nessa área de convencimento, aí você tem que ter o contra-argumento. Aí eu disse, não, tudo bem, respeito, mas me diga uma coisa, o senhor não tem público aqui, por exemplo, que não é evangélico? Não, eu tenho todo o público. Eu disse, pois então, é esse público que está dentro das casas de shows, os jovens que têm carro, entendeu? Que estão procurando a sua oficina.
Entendeu? Então, era o convencimento, o contra-argumento para convencê-lo a divulgar. E o Genesi, ele falou uma coisa muito importante da publicidade, né, do marketing, sobre você saber comandar a conversa. Quando você está Exatamente. com uma conversa com um cliente, você tem que comandar a conversa. Tipo assim, você tem que fazer pergunta, como o Genesi, na questão lá da conversa com o cliente dele, ele fez. Sempre perguntar ao cliente e não deixar o cliente te perguntar. Isso é um fato Exatamente. muito bom, né, Genesi? Pronto, exatamente. E tem vários outros argumentos que você pode utilizar. Eu tinha eu sempre trabalhava com alguns dados na época. Teve um outro cliente uma certa vez que me falou, olha, eu não vou divulgar a minha empresa porque a minha empresa já é conhecida. Já está no mercado há mais de 30 anos. O que Então, é um eu não erro. tenho necessidade de divulgar. Aí eu, na condição de publicitário, eu tinha que orientar o cliente e passar a informação para ele, dizer, olha, por exemplo, toda empresa ela tem a necessidade, ela precisa ter do seu capital reservado pelo menos 5% para investir em publicidade. Quanto se eu dizer que não precisa, porque já é conhecida, eu vou dar um exemplo prático. Qual a empresa mais conhecida do que a Coca-Cola? Ai, não sei. Aí eu disse para ele, o senhor sabe quanto foi que a Coca-Cola investiu no ano passado em propaganda no mundo todo? Na época eu não lembro a cifra, não sei se era na base, era mais de R$ 1 bilhão que ela investiu no mundo todo em propaganda. Aí ele ficou assim, né? Ele disse, o senhor sabe qual foi a grande jogada da Gillette? A Gillette, aparelho de barbear. Qual foi a grande jogada dela? Que ela não tinha concorrente, mas ela vendia, e vende muito, todo produto que ela lança, porque ela criou produtos diferentes para concorrer com ela mesma. Então, ela tinha 2 lâminas, uma lâmina, depois 2 lâminas, depois 3 lâminas, aparelhos diferentes, com outros formatos. Então, ela criou, como ela não tinha concorrente, ela criou a concorrência dela mesma. Criou variedades, né? Criou variedades para movimentar, porque se ficar só aquela mesma coisa, fica cansativo, o público, né? E o público precisa sentir esse Precisa. desejo de consumir, né? De ir atrás de coisas Exatamente. diferentes, porque a diferença, a estranheza, a novidade é que atrai muita gente. Exatamente. Então, essa é a grande questão da publicidade, é você usar essa ferramenta para convencer, para vender sua ideia ou comprar outra ideia, varia muito. Tudo que você vai fazer, por exemplo, eu vou pegar aqui essa paçoca. Você pode olhar aqui e dizer, puxa, por que vocês compraram essa paçoca? A gente comprou porque é amarelo. Na verdade, é laranja. É porque é amarelo e uma das nossas cores são amarelo. Então Sim. chama muita atenção a nós, né? Porque você Sei. ganha o seu cliente. Ou seja, um detalhe na cor da paçoca Pois é. ajudou a vender essas paçocas para vocês. Deixou ela especial. Teve Sim, um Que significativo nem o Fini, pra ela, que é né? roxo, e não é tão fácil de achar comidinha roxa, gente. É verdade. Exatamente. Então, é aquela história. Tudo no meio da publicidade tem um sentido, tem uma ideia, tem um motivo, tem uma razão, tem um objetivo. Vai atingir um público ou outro, não importa. Né? Por exemplo, as panfletagens que a gente fazia dos eventos. Muita gente diz, nossa, tinham empresas na época especializadas em fazer a panfletagem. Você pegava 10 mil panfletos, 20 mil panfletos, botava na mão de uma empresa que tinha as pessoas, rapazes, moças, que Como é faziam que chamava distribuição. naquela época essa galera? Era equipe de panfletagem. Esse Simples, seria o é nome, isso. né? Era o nome, era equipe de panfletagem, mas de marketing, na verdade. Mas eles trabalhavam não só com isso. Tinha, Só por que exemplo, marketing era já a palavra utilizada na época, tipo, e mais ou menos que época era o ano, mais ou menos. Entre 2009 e 2011 se utilizava sempre era as equipes de panfletagem mesmo, esse era o nome. E essas equipes faziam uma ação que era chamada de ação, me fugiu agora o nome da memória. Era as chamadas blitz, que ainda são feitas hoje, essas blitz. Que são as blitz? Vocês já viram com certeza, em frente de supermercados. Aqui em fica frente, aquela galera indo na dançando frente. com paredão, alguém no microfone. A chamada de ação, né? Ação ou blitz. Na época a gente chamava mais... Tem vários memes na internet, a gente pode até botar no Instagram para vocês Sim. verem. Tem uma amiga Verdade. minha de Maracanaú, que é a Carlinha, né? Carlinha Alves. Ela trabalha, tem uma equipe, tem um paredão, ela faz esse trabalho de marketing lá em Maracanã, chamadas Blitz. Farmácias, shops, né? Então, na época também se utilizava muito isso. Estava inserido dentro dessas campanhas que a gente fazia para atrair público.
né? Tudo era válido, né? Tudo era válido. Interessante. Então, gente, a gente trouxe, o meu pai trouxe, né? Aqui um monte de revista que eles trabalharam com isso e tudo mais. Inclusive tem aqui, como a gente mostrou, o Wesley Safadão, na época que ele Era tinha cabeludo. cabelo, quando estava ali no início, né, tudo mais. Mais alguém, além do Wesley Safadão, conta um pouquinho sobre a história dessas revistas, dessas pessoas, né, nessas revistas. Mais alguém, tipo, chegou a estourar também, como ele estourou, ou parecido com isso? Alguém Pronto. continuou no ramo? Pronto, não, aqui a maioria desses artistas, por exemplo, você pega aqui Calcinha Preta, na época também estava estourada. Uma ótima Nossa, banda. muito. Vou Calcinha mostrar aqui Preta. pra vocês. Foi logo Aqui. depois do Safadão, né, que a gente fez. Quem aí Perfeito. escuta, deixa nos comentários quem ainda escuta Calcinha Preta. Eu tenho uma amiga que ela Muito é bom, apaixonada gente. por essa banda. A minha parte que eu achava mais divertida era estar nos bastidores com esse pessoal, lá fotografando, entrevistando. Gente, agora o Era cabelo muito era muito legal. engraçado. Cabelão, assim. Tínhamos tão dois, ou naquela época, os homens, os cantores, aliás, os homens que tinham cabelo comprido aqui no Ceará, em Fortaleza principalmente, era das duas, um era cantor de forró ou era surfista. Era muito Olha a caracterizado essas identidade duas coisas. visual, Era entendeu? visual. Aí nós tivemos, eu tive a tristeza do ano passado não, 2021, foi 2021, o falecimento do Edinho Gouveia. Foi um cara que eu admirei muito, respeitei, que era um Sim, cara pra ver que aqui. nos dava um grande apoio, um cara gente fina demais, das grandes personalidades que eu tive o prazer de conhecer, por muito tempo ter contato com ele. Vicente Neri, aqui também na época que ele era cabeludo, eu acho que hoje ele cortou o cabelo. Todo mundo cortando cabelo hoje Pois em é, dia. saiu a moda, né? Outro cara, gente fina demais, um dos caras que eu mais admiro do ramo do forró, como artista e como pessoa também. Aqui ele né? tá tocando é o microfone. Gente, eu jurava que isso aqui era um violino. Aí foi quando ele gravou o acústico, né? Vicente e Amigos. Né? Foi um trabalho fantástico, os melhores trabalhos dele até hoje. Né? Aí tive aqui outra banda, essa aqui eu acho que ela não é que ela acabou, ela foi vendida pelo seu Luiz, o antigo dono, e para um empresário, acho que na Bahia, se eu não me engano. Essa outra que está aqui na contracapa, Turbinadas do Forró, foi uma banda que eu fui sócio assim, fui parceiro com o proprietário, né? Que era o Laércio Figueiredo, que foi meu sócio também na revista, meu parceiro por um tempo. É que eu fazia parte de divulgação, né? Eu levei a banda para o Piauí, né? Fiz um trabalho bem significativo na época. A cantora é minha amiga até hoje, Petrúcia Valéria, que hoje segue a carreira solo. Um beijão para ela, gente boa demais também. Aí, deixa eu ver se tem outra aqui. Pronto, e essa foi a primeira. Quando eu fiz essa primeira aqui, Deixa eu mostrar aqui. foi a primeira, aí era a banda Forró no Jeito, do Zé Ayrton, que a banda acabou. Hoje ele é cantor do Brasas do Forró. A galera que curte forró vai conhecer. É uma das vozes mais potentes do forró, esse cara. Forró não é muito meu, assim, meu cara, forte. cara Mas- muito... Ele é fantástico também. Eu tive o prazer de conhecer muita gente boa desse ramo, né? Batista Lima, o irmão dele, Edson Lima, da Limão com Mel, Solange Almeida, pessoal que a gente convivia nos eventos, né? Porque tudo que era de festa, tudo que era de evento, a gente estava dentro. Os grandes eventos na época, Carnaval, Vaquejada de Itapebussul, né? Sim. E Vaquejada hoje em dia tá muito famoso, né? tá, nunca saiu de moda. Uma das coisas mais, né? Uma das atividades mais reconhecidas do Nordeste. Né? Inclusive, teve agora recente, a de Itapebussul novamente. Aí, essas aqui são as revistas que eu encerrei a atividade em 2011. Aí, essa aqui, é que eu trouxe só uma. Essa aqui é uma revista de bairro. É uma Bairro típica da revista Messejana. publicitária. Do Grande Messejana. Eu fiz 3 edições dela. Certo? Aí é exclusivamente publicidade com algumas matérias abordando o bairro. Ações de marcas. Né? Abordando, divulgando as empresas locais e divulgando matérias sobre o bairro. Porque Messejana é um bairro gigantesco. Lá a parte meio ambiente é uma coisa fantástica. Assim, o Washington, o nosso professor, meio que professor que dá na SAL, né? E a gente acabou de ver que você conhece ele, né? E tu pode, tipo, contar como é que tu conhece o Washington, como era o trabalho de vocês. Como e tals. começou, né, essa parceria Essa aí. amizade. Ah, rapaz. E
assim, não, eu acho que não deu para gravar para vocês e para depois colocar no Instagram, mas eu creio que tenha fotos, alguma coisa assim. A reação do Washington, eu que estou aqui de frente para a Sim. porta, vi a reação dele foi muito surpreendente, porque faz anos que vocês não se veem, né? Isso. A gente tem até um contato pelo WhatsApp, mas a gente sempre falta tempo para a gente se encontrar, nunca dá certo. O Washington é muito disputado, tá, gente? É verdade. Bastante. É o cara fera. Ali, assim, quando eu fechei uma parceria em 2010, se eu não me engano, ano, com o Reginaldo Silveira, que tinha trabalhado comigo em uma outra revista, que eu comecei não nessa revista, eu comecei em uma outra revista, ganhei experiência, na verdade, em uma outra revista. Eu não entendia nada do ramo, gente, publicidade, nada. Eu trabalhava em um condomínio, para ter uma ideia, eu era porteiro. Aí, depois que eu saí de lá, conheci nesse condomínio o sobrinho de uma moradora, que eu saí de lá e ele me levou para trabalhar com ele e o sócio dele, numa revista chamada Brasil Nordeste, para fazer a representação, vender publicidade. Só que eu não entendia nada do ramo. Eu tinha trabalhado com lanche, marmitaria, com vendas, né? Mas publicidade era um negócio totalmente diferente. Como eu tinha saído do condomínio, eu tinha feito um acordo, né? E fiquei no seguro. 4 meses ou foi 5 meses de seguro. E eu passei uns 4 meses nessa revista sem vender um único anúncio. Aí bateu o desespero. Eu disse, não, eu vou desistir do ramo, porque eu tinha uma boquinha para ajudar a alimentar, né? Stephanie? Eu era pequenininha, Exatamente. gente. Tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos. Menos. Uns 5 para 6 anos tu tinha. Aí eu comecei a ficar preocupado, mas aí eu fechei com um amigo meu lá da Messejana, que tinha uma empresa de ar-condicionado de veículos, um rodapé. Foi a primeira publicidade que eu vendi. Inclusive, dei um azar danado para ele, até pedi desculpas depois a ele, porque o nome da empresa dele era M Refrigeração. E vejam a importância da observação na publicidade, como é levado a sério. O M dele era idêntico, igual ao do McDonald's, só que azul. Eita. Imagina Só que a treta. era uma oficina de bairro. Aí o que Assim, aconteceu? não tão visada Não era como o tão visado. McDonald's, Mas né? quando saiu a publicidade na revista, poucas semanas depois, bateu um advogado na porta dele. Olha, você vai ter que Gente. mudar, deu um prazo. Isso aconteceu outras vezes, com uma banda de São Paulo, inclusive. Era Máfia do Forró, o nome da banda. O Nossa. M igualzinho. E eles foram notificados, tiveram que mudar o M. Ou seja, a Isso- marca, ela é qualquer empresa, a marca dela é o coração central da empresa. E isso a gente vê que, tipo assim, que na publicidade, algumas pessoas falam assim, publicidade é fácil, Não é. Não. É um mercado é um sério. mercado sério e tem sério que ter e muita atenção. responsabilidade. Muita atenção, tem que analisar demais, Demais. onde cada passo que a gente dá. E a questão de marca é essencial. E a gente vê um exemplo que foi esse aí que aconteceu, né? Pronto. Aí ele disse, rapaz, aí ele teve que mudar o M, né? Que estava igual. No caso da banda, aconteceu uma coisa mais grave. Porque a banda era representada por um empresário aqui. A banda lá em São Paulo foi notificada sobre a mudança da logo. Eles fizeram a mudança lá e fecharam uma sequência de shows aqui em Fortaleza. Só que o cara que contratou a banda, ele usou a logomarca antiga. Espalhou Eita. cartaz, espalhou banners, né? Os panfletos com a logomarca antiga. E isso chegou no jurídico do McDonald's. Resultou numa multa gigante para a banda. Porque eles insistiram, mesmo depois da notificação, eles insistiram no uso da logo. Da logo. A gente pode ver isso também não apenas em identidade visual, como músicas, né? Tem Isso. polêmicas muito recentes em questão de É. artistas que usam Plagiando, né? músicas de cantores famosos, como Ariana Grande, entre outros, Exato. e fazem músicas na versão, tipo... Atualizada, entre é. aspas, né? Tipo assim, pegando Em uma português. música... pegando uma música de uma Isso. versão antiga e colocando na atual, por exemplo. Eu testemunhei muito isso, porque eu também estava no meio da música, por ter banda, eu acompanhava toda essa parte, né? Vi vários casos desse tipo. A chamada versão, ela só pode ser feita com autorização da banda originária, do proprietário daquele título. Então, muitas bandas fazem, eu vou fazer aqui de maneira inocente, mas isso dá um problema grande, principalmente se a música estourar, né? Isso. E hoje, com as mídias sociais, estoura muito rápido. Então, os músicos têm que estar muito alerta com relação a Os isso. direitos autorais, Direitos da autorais. música. Principalmente porque a gente estava até conversando outro dia
que as músicas atuais elas são feitas para viralizarem, né? Elas não são Exatamente. feitas para serem duradouras como São eram as músicas imediatistas, antigamente. São imediatistas, né? Isso. Então, tipo, a pessoa faz uma música pensando na viralização que vai acontecer em uma certa plataforma digital e isso vai bombar e a pessoa vai ficar conhecida por causa dessa música. E é isso. Hoje as músicas, comparadas a antes, elas estão muito imediatistas. Você vê hoje uma música estoura nas redes sociais, nos Depois canais. some. Daqui a 2, 3 semanas, um mês, some. Aí já vem outras. Ele sempre tem que estar renovando Porque- quanto mais é rápido porque, assim, possível, né? É porque, assim, hoje o veículo de divulgação, no caso, antes você tinha o quê? Tinha as rádios, nas festas, né, nos canais, e eram limitados. Hoje você tem o celular, onde você está lá direto. Então, todos têm acesso a esses canais. Então, quando a música viraliza, dá aquele boom. A primeira música que eu vi que estourou na época, né, da atual mídia social, que esse cara ficou poderoso e é até hoje, e eu acho que vocês sabem, lembram e conhecem, foi o Luan Santana com a Meteoro da Paixão. Ah, Nossa. Ali gente, pode-se dizer que foi... se você olhar o Luan Santana de antigamente e o Luan Santana de hoje em dia, você diz que são duas Sim. pessoas totalmente diferentes. Completamente. Ali Estourava você pode usar aquela música como ali do início da fase... Da carreira dele. Não assim, não só da carreira dele, mas do estouro midiático das músicas. De lá para cá, ficou normal uma música estourar, tudo bem. Mas a dele ali, acho que foi uma das primeiras que pode dizer, nossa, foi assim o boom da musicalidade na internet. Que o cara se tornou o que se tornou pela internet. Eu acho que foi o primeiro, talvez um dos primeiros Lembra artistas. qual a rede social assim, que ele utilizou bastante na época? No YouTube. Porque na época o forte era o YouTube. Sim, o YouTube era muito potente, né? Ele ainda é até Ainda hoje. é, né? ainda é. Mas até o próprio YouTube teve que criar novos canais para Sim, atender a demanda. como os shorts. Porque Não estava dando conta. Porque assim, com a nossa mídia mais imediatista, né? O Exato. YouTube ele teve que dar uma escapada E se atualizar. e se atualizar, fazer alguma coisa diferente que chamasse a atenção das pessoas e prendesse a atenção das pessoas por mais tempo possível, porque as pessoas não estão tendo mais tipo, paciência para ficar muito tempo assistindo uma coisa, um único vídeo de 20, 30 minutos, exatamente. 1 hora. Então, aí surgiram os shorts do YouTube. E aí tem vídeos de até 1 minuto, como se fosse um Reels. E até pela questão da concorrência, né? Com Spotify, certeza. que não tem propaganda, entre É outros só se canais. você tiver o plano, né? Se você mas assinar. hoje o planozinho é tão barato, 10 conto, 15 conto. Isso dá dinheiro para vocês que são ricas. Ai, meu sonho. Gente, eu uso, Ei, não uso agora- Spotify pago, eu escuto sim um anúncio. Tem alguns que eu já... Teve um tempo que eu tava começando a decorar os anúncios já. Eu divido com os amigos, aí fica bem baratinho, amiga. Aí, Ó, viu? dá. Sim, agora a gente acabamos atropelando a questão do Magrinho, né? Como a gente se conheceu. Isso. Pois bem, eu trabalhei em parceria com o Reginaldo Silveira, que eu conhecia. Assim, como eu tinha a revista, eu vivia muito nos canais de TV, nos programas de TV, de auditório. Jaque Lima e Forró Bodó, Enio Carlos, o menino que está ainda na TV Diário, que é o... Esqueci o nome dele agora, dia de sábado. Tony Nunes. Então, eu estava sempre nesses programas que eram gravados. lotados, bastidores, na plateia mesmo. Na plateia? Porque como tinha as bandas que se apresentavam, e qual era a minha ideia e necessidade? Captar essas bandas, trazer para a revista. Sim. Então eu visitava os canais, ia no camarim, conversava com os empresários, está aqui a revista, vamos divulgar a banda e tal. E era um meio de prospecção, né? Exatamente, fazer prospecção, a captação de clientes. Então eu vivia na TV Diário. No Clube do Brega, inclusive tinha um pessoal lá, o Elinho e o pai dele, o pessoal do Clube do Brega que se apresentava, e o Magrinho estavam lá. Mas eu não tinha muito contato com eles. O Reginaldo Silveira tinha um certo contato. Aí disse, rapaz, vamos ampliar a equipe, porque chegou no ponto que a gente precisava de uma equipe bem organizada e maior para cobrir os eventos. Aí ele trouxe para trabalhar com a gente na época o professor Maguinho, que era professor de dança e se apresentava no programa Clube do Brega, da TV Diário. Trouxe o Keké, que era o cara que tinha um canal no YouTube, o Talento em Foco. Inclusive, um abraço para ele. Se a galera quiser curtir aí o canal Talento em Foco, com K. Se quiser ver mais sobre a revista, as entrevistas estão lá. Aí bota Talento em Foco, com K e Revista Forró Show, vai aparecer lá mais de 300 entrevistas com artistas diversos.
tanto artistas aqui da terra como o pessoal de fora, Léo Magalhães, Aviões, Limão com Mel, enfim, uma ampla diversidade de artistas, né? E trouxe o Magrinho, trouxe o Keké e a gente começou, ampliou a equipe e passamos a trabalhar em parceria. Na época, a esposa do Magrinho, que era professora, a Suzeli, a gente fazia, ela também fechou uma parceria com a gente, porque a gente precisava ter, na questão dos textos da revista, e aí não sei se vocês sabem, porque assim, eu sou jornalista, mas não formado, eu não fiz o curso. Mas, por lei, eu posso atuar no ramo, né? Uma medida, uma definição do Supremo de 2002, se eu não me engano, porque a questão do jornalismo é o seguinte, antes você só poderia atuar na área se tivesse o diploma. Tivesse a graduação, né? Exato. Mas por que isso foi imposto? Foi imposto lá na década de 70 do regime militar, na aplicação, acho que do AI-5, que impuseram isso como uma medida de controlar a imprensa. Como em 2002 o Supremo decidiu que não tinha necessidade, porque a gente não estava mais no regime militar e tinha sido uma imposição deles, né? Então o Supremo derrubou essa lei. Então passou-se a ter quem trabalha na área, se você é um blogueiro, se você tem um canal no YouTube, você comprovar que você tem necessidade, trabalha no ramo, você pode inclusive obter o registro profissional junto ao Ministério do Trabalho de jornalista. Mas eu, no caso, não poderia assinar a revista como jornalista profissional. Teria que ser um jornalista formado, que tem o número, que é tipo um CRM, né, do médico, para assinar. Então, a gente sempre tinha esse jornalista. A última foi a minha amiga Claudinha Leite, que é da TV Diário, que trabalha com o João Inácio, que fazia essa parte, correção dos textos, tudo. E a parte de português, a esposa, na época a esposa do Magrinho, fazia a parte de correção, que também tinha que ter. Ortográfica, né? Ortografia, correção ortográfica. Então, hoje, quem escreve nos notebooks, no computador, não sabe como é que era antes de escrever e, às vezes, vinha com erro, era complicado, né? Então, tinha que ter. Por lei, não sei se ainda é, mas tinha que ter uma pessoa, uma professora formada em letras para fazer essa correção ortográfica. Então, ela trabalhava com a gente, o Magrinho, a gente fazia as coberturas dos eventos. Então, era uma equipe fantástica. Uma equipe fantástica que tenho saudades até hoje desse trabalho que eu fazia. Pela reação que vimos do Mago, Dos dois, né? sim, foi Dos uma coisa dois. assim bem... Ele ficou bem surpreso. Eu queria... Não deu para vocês verem, né? Mas queria ele chegou aqui na porta, a gente viu a reação dele, ele ficou assim... Eu acho que, dependendo do ângulo que tiver gravado, eu não lembro qual o ângulo que estava na hora, talvez Acho que possa tava ter ali. pegado. Tava nele, eu acho. Tava nele, né? Se tivesse estado nessa câmera aqui, não pegou, mas se tivesse tido naquela ali, talvez tenha pegado. O Magrinho é uma figura fantástica, um dos amigos científicos que eu fiz, carrego até hoje, assim, apesar de ter muito contato pessoalmente, mas... É aquela amizade que, mesmo o tempo passando, vocês não tendo tanto contato, ainda continua, né? A convivência do trabalho, né, no dia a dia, a gente passou por muitos perrengues, né, porque não era fácil, não era um trabalho fácil. O Keké também trabalhou muito mais tempo comigo do que o Magrinho, sabe disso também. Inclusive, o Keké carrega até hoje a marca da revista. Ele me chama muito, pai, vamos voltar, vamos trazer a revista de volta. Eu tenho até vontade, futuramente, quem sabe. Mas até hoje ele utiliza, inclusive o Facebook o nome Forró Show, ele continua utilizando. Eu disse, não, cara, pode utilizar. Ele entrevista os artistas, né? E as mídias mais atuais, ele ainda utiliza como Instagram, TikTok? Utiliza o Instagram. Rapaz, vocês acreditam que eu utilizo pessoalmente, né? Instagram, o Kawaii, utilizo o Facebook, mas eu não consegui até hoje fazer o canal do TikTok. Gente, TikTok, eu tentei por favor. 2 vezes, não deu certo. Não, aí lascou, que eu como dançarino sou um ótimo publicitário. Chama o Mago. O Mago pode ensinar para você fazer umas dancinhas. Mas assim, as dancinhas a gente fazia nas festas, era bom, dançar nas festas, forrozinho. Aí essa história ficaria melhor, né, com a presença do Mago aqui, explicar né? melhor. A gente não ficou rico, mas se divertiu muito. Pelo menos tem história para contar, né? A história tem muitas. Mas uma coisa que eu aprendi nesse ramo, qualquer ramo profissional, vocês aprendam, quando são jovens, para fazer dinheiro, tem que ter dinheiro. Se você não tem dinheiro, você trabalha. Tá ruim. Tá ruim. Eu não tenho nem dinheiro. Agora pronto. Mas é sério, eu trabalhei muito. Mas não teve o retorno financeiro.
que eu esperava. Mas, como eu disse, eu fiz essa revista aqui do nada. Comecei do zero. Algumas pessoas que eu conheci, conheço até hoje, alguns amigos que eu fiz na área que trabalharam comigo, Kadoshi, artista plástico, um abraço para ele, mora lá em Parana, trabalhou comigo. E quando eu cheguei para ele que apresentei a ideia, que ele já se conhecia, aí ele olhou para mim e disse: rapaz, você é doido. Eu disse: por quê, cara? Mostrei para ele o portfólio, como é que ia ser, não tinha impresso nada, não tinha feito nada, só uma apresentação, sem R$ 1 no bolso, não tinha escritório, não tinha equipe, não tinha nada. As Só grandes tinha fé, empresas né? começaram assim. Aí ele disse: rapaz, você é doido, porque fazer um negócio desse sem dinheiro, sem nada, isso não. E no máximo 2 semanas eu vou montar o escritório. Com 2 semanas eu estava com o escritório todo montado, mobiliado, tudo na base da permuta. Algumas pessoas não sabem o que é permuta. A permuta é troca de serviços por produtos. Ou serviço por serviço, ou produtos por produtos. Então eu montei o escritório todo mobiliado, com os móveis lá da... Eu esqueci agora, eu tenho um anúncio dela até hoje aqui, ó, dessa empresa. Não sei se ela ainda existe. Crazy Coquetéis, aqui pertinho a Crazy, ali pertinho da sua casa. Foi um grande parceiro meu dos eventos, nos eventos que a gente fazia. Tá aqui o Kadoshi, artista plástico. Eu estou procurando, tá aqui, ó, a Rivel Móveis, lá na Aerolândia. Mostrei pro pessoal. Para quem Foi estiver meu escutando em parceiro. áudio, a gente está mostrando aqui no vídeo a revista e a parte onde fala sobre a loja de móveis. Então, assim, a outra revista que eu trabalhava, ela tinha encerrado as atividades. Parte da equipe veio trabalhar comigo, jornalista, a menina era a Vanessa, o designer, né, que era o menino lá de Calcaia, esqueci o nome dele agora. Então, eu trouxe parte da equipe para trabalhar comigo, né. Eu tive parceiros, Jackson, né, da parte de fotografia, que tinha um estúdio de fotografia, foi meu parceiro por muito tempo, inclusive dividindo o mesmo escritório com ele. A gente fechou uma parceria. Então, tudo era na base da parceria, na base da permuta. Montei todo o escritório. Só que tinha um custo muito alto. Eu tinha um custo de, na época, R$ 10.000 por edição. 10 mil na época. Principalmente pela parte da impressão gráfica, que era o mais caro. Continua sendo o mais caro. O papel é caro. Sim. Então, era um custo muito alto. Aí não conseguia arrecadar tudo isso. Então, sempre fazia uma para pagar a outra na seguinte. Deixou, exatamente. Para quem não está ouvindo, o Oranilton está falando que até hoje em dia, né, é muito caro, até para jornais grandes, Claro. né, para poder manter isso. Revistas hoje, tem muitas... Exato, tem muitas revistas aí que antes, hoje são só, eu acho que é a Veja, não sei se é a Veja, não sei se foi a Veja ou foi a Isto É, que parou a atividade impressa. Hoje é só virtual, é a Isto É, né? Pois é, então estão migrando. Por quê? Porque o custo é muito alto e hoje as pessoas estão no virtual. No virtual. Agora, uma coisa tem que se dizer, não tem comparação de você pegar um material desse e folhear, passar página por página. Seja uma revista, seja um livro, não tem comparação. Ainda é muito satisfatório, mas por conveniência, a pessoa hoje ela quer agilidade. Sim. Ela não quer ter o trabalho, é muito ocupada. A correria não quer ter o trabalho de estar ali com paciência, olhando página por página. Andando, é satisfatório, mão, né? Além de ser nostálgico, né? Porque Exatamente. você pensa assim, tudo que foi feito, que tem todo esse trabalho por trás, e aí as pessoas às vezes não conseguem entender que isso demanda muito trabalho, muito esforço, muito. E não é fácil fazer um negócio desse. Então era um trabalho bem aguerrido. Aí hoje se tem tudo isso na palma da mão, né? Via celular. Aí isso aqui que eu trouxe aqui isso é importante para falar para vocês, que eram os projetos para você fazer a captação. Por exemplo, o programa Forró Show, que era o programa de rádio. Esse aqui era um programa de TV que a gente não conseguiu fechar, né, tocar em diante. Esse é o projeto para captação publicitária, que você apresenta esse projeto para as empresas, para captar o patrocínio, né? Esse era o programa de TV que a gente não chegou a fechar, mas teve o de rádio, que eu fiz por um tempo, que foi o programa Forró Show, né?
Ó, tem aqui, lendo uma parte para vocês, mostra a missão, a visão, os valores, o objetivo geral, o público-alvo, o objetivo específico, a grade do programa, primeiro bloco, segundo bloco, investimento. Tudo isso aí é utilizado até hoje pelos canais de mídia que captam patrocínio. Os programas de rádio, de TV e até os programas de internet, que hoje os programas, o pessoal busca patrocínio. E na época não tinha muito, não era muito utilizado, porque o pessoal, eu não vou curtir internet, não tenho acesso, não valorizavam, né? Mas hoje a internet, o patrocínio hoje, ele chega a ser, dependendo da quantidade de seguidores que você tenha, eles chegam a ser mais caros do que um programa de TV. Sim. Quanto maior você vê essas figuras públicas, artistas, estão ganhando milhões vendendo Para divulgar espaço. uma fazendo marca, às propaganda. vezes. As marcas. Então, hoje, dependendo... Se você tem um canal de mídia, se você tem no teu Instagram ali 100 mil, 200 mil pessoas, você já pode se tornar um empresário do ramo. Olha, eu divulgo teu espaço. E aí, hoje, é muito procurado, disputadíssimos. Né? A influência também daquelas influenciadores. pessoas, né? Com os jovens e tal. Exato. Agora, você tem que ser realmente um influenciador. Você tem uma vez, eu lembro de um caso engraçado, pouco tempo atrás, eu estava numa loja que eu trabalhava em parceria com um amigo meu lá aqui no shopping, Centro Fashion, Fortaleza, e chegou um cara lá na loja querendo, né, captar lá a nossa loja para ser patrocinador dele, né? Mas, rapaz, estamos aqui, a gente está aqui cobrando tanto por mês para divulgar a sua marca. Eu sou um digital influencer. Tá certo, amigão. Aí me diga uma coisa, você tem quantos seguidores? Eu tenho mais de 5 mil. Poxa, não dá, né? 5 mil seguidores, Não é eu tenho quase... desvalorizando, não. Gente, eu tenho 300, por favor. Eu tenho quase 2 mil. Não fala assim, não, do pessoal que tem pouco seguidor, que eu tenho 300, sou humilde. Nem me fale. Eu tenho, É por isso, então, tipo assim, né, gente? Vamos ajudar aqui, né? Vamos seguir, por É. favor, né? Valoriza Verdade. aqui Na nosso descrição trabalho. de todos os vídeos, a gente tá colocando os nossos arrobas. Pronto, exatamente. E a galera compartilha, o pessoal que é parceiro, compartilha o canal, né? Ajuda a galera, porque quanto Verdade. mais Sim. curtidas, quanto mais seguidores, quanto mais divulgação, mais cresce o público de vocês. Rapaz, eu divulguei para muitos grupos, da família, de amigos. Só que os grupos que eu tenho hoje, a maioria é de política e futebol. Vixe, será que eles iam complicado. gostar de um podcast de publicidade e propaganda? Vamos aí, Eita, vai que, né? Mas Vai que. agora o canal Polêmica. de vocês, para quem eu apresentei, as pessoas que eu conversei, foi muito aplaudido, viu? Olha Olha aí. aí. Tem tudo para crescer, tem tudo para vocês têm tudo para estourar. É seguir essa linha, né? Continuar, né, gente? É Continuar, isso aí. não desistir, seguindo essa linha e sempre inovando, procurando novas ideias e sempre focando nisso, que tudo está ligado à publicidade. E vocês estão no ramo, estudando na área e atuando na área, vocês vão entender na experiência, com o tempo, que tudo está ligado à publicidade. No dia a dia, Sim. a Tudo é publicidade está publicidade. presente. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, sempre tem algum tipo de gatilho que Alguma faz a gente gatilho, consumir alguma coisa. exatamente. Algum gatilho de convencimento. Sim. Até uma situação do dia a dia, você precisa ali usar a propaganda para se sair de uma situação ou de outra. Convencer alguém de alguma coisa. Né? Você vai fazer um bolo, você vai vender bolo. Você tem que convencer que o seu bolo é o melhor. Como é que você convence isso? Você vai dizer, olha, o meu bolo foi feito assim, assim com ingredientes, chocolate, cobertura de laranja, creme de laranja, tal, tal. Isso que você está fazendo, montou, é uma peça de propaganda, uma peça publicitária. Para vender o quê? O seu bolo. Isso. E não só vender o bolo, né? Tem que vender toda a ideia por trás do bolo, toda a construção Exatamente. dele, o que está por trás disso, então, toda a história. Eu trabalhava com salada de frutas em conserva. Eu já fiz de tudo, viu? Já trabalhei com um monte de coisa. Ele É um verdadeiro publicitário, né? conhece Sim, os frila, verdadeiro né? vendedor. Ele conhece os Então, frila, assim, ó, do coração. Olha, eu não sabia, não entendia nada na área de publicidade e vendas, como eu falei. Quando eu fui para essa revista lá, da Brasil Nordeste, eu aprendi com dois caras que eram feras, que era o Washington e o Wagner, né? E uma coisa que eu Washington aprendi... Maguinho. Não, era outro Washington. Esse era o proprietário lá da revista Brasil Nordeste, onde eu comecei. E o Washington era um dos caras de melhor convencimento que eu já conheci até hoje. E ele dizia, rapaz, eu vendo até
perdão da palavra, eu vendo até bosta, enrolado em papel alumínio. E se o cliente reclamar do mau cheiro, ele não, mas é porque é importada. Então assim, Técnicas. técnica de vendas, é técnica que você une uma coisa a outra. Então, eu aprendi muita coisa sobre isso. Então, quando eu trabalhava com salada de frutas, às vezes tinha um cliente que dizia, rapaz, aí eu vou dar uma ideia aqui de uma coisa que eu fazia, né? O pessoal, rapaz, essa sua salada é boa? Eu dizia, rapaz, não, presta não. Pense numa salada ruim. Psicologia reversa. Psicologia reversa. Daqui a pouco eu quero ver se é ruim mesmo. Para você ver que você nunca mais vai querer comprar. Aconteceu um fato uma vez que eu estava numa rua próxima de casa, no bairro, e eu passava lá com a salada e ninguém comprava. Né? Eu oferecia Qual o foi pessoal a tua tática? que eu tinha os pontos de revenda, né? E o pessoal, não, mas não tem saída não aqui. Aí eu passei, tinha um grupo de conhecidos meus, e os caras, aí sempre que eu passei, eita, rapaz, essa tua salada aí, já sei como ela é feita. Você vai no final da feira, né? Pega aquela fruta estragada. Eu dizia, exatamente. Eu vou lá no finalzinho. Sabe aquela rua que passa aquela lama? Às vezes já lavou a fruta ali, eu pego, só aquele pedacinho ruído pelos ratos, dou uma lavadinha ali, corto, pronto, já está no ponto. Aí um deles disse, rapaz, eu ainda vou filmar isso. Eu, pois filma aí. Você pode filmar? Pois filma. Ele ligou o celular e eu comecei a falar. Ele, estamos aqui com um cara que é o rei da salada aqui do bairro. Me diga uma coisa, como é que é feita essa sua salada? Eu digo, rapaz, é o seguinte, todo dia de feira eu vou, no final da feira, no final do dia, quando a feira está acabando, eu pego aquelas frutas que o pessoal chuta para debaixo das bancas, às vezes está suja ali de lama, mas a gente corta, tem umas parzinhas ruídas por rato, a gente corta, dá uma lavadinha básica, corta e... Rapaz, essa salada presta, rapaz, não presta não. É horrível essa salada. Mas eu vendo, tem uns bestas que compram. Eu vendo. Olha, eu passava naquela rua lá e eles nunca tinham comprado a salada. Foram comprar só para saber Depois desse dia, se era bom mesmo. o dono do ponto lá que revende disse, rapaz, o pessoal tudo está comprando a salada aqui. Aumenta o estoque. Então, assim, quando você divulga o teu produto de uma forma simples, direta, e usual, como você deveria fazer, é bom, é o básico. Mas quando você usa uma tática diferente, uma psicologia reversa, atrai mais atenção. Então, assim, a propaganda ela é feita de uma maneira diferente, contrária, é a história do contra, você fazer o contrário. Chamar a atenção. Sim. Chamou a atenção o quê? Você vendeu a ideia. A questão é você chamar a atenção para o seu produto. Sim. A gente... Ficamos aqui, né, com mais um episódio. Muito obrigada pela participação de todos. Peço que vocês assistam o episódio 1 e 2. E em breve vamos lançar mais episódios. Peraí. Antes de finalizar, né, eu quero perguntar para o Genesi, para sua opinião, né? O que você diria para quem quer seguir na área da produção? Produção de eventos. Produção de eventos. Exatamente. Olha, é uma área boa. É uma área boa. Agora, uma coisa que eu aprendi na área de produção de eventos, é uma área de risco. Você tem que trabalhar aí com muito cuidado. Eu aprendi há muito tempo atrás, na PEIA, inclusive, que na área de eventos você pode ganhar 10 mil em um evento, você pode ganhar em um evento 10 mil, mas pode perder 100 mil em outro. Eu conheci grandes clubes que fecharam, faliram com um único evento mal feito, mal programado. Né? Tem um exemplo de um clube no Piauí que o cara foi fazer um evento com um artista e o artista não era conhecido na região. Então, o artista era de fora, muito caro o cachê, tinha que trazer a estrutura de fora. E simplesmente, no dia do evento, o cara gastou 250 mil para trazer esse artista, que era um artista nacional. E no dia do evento, o cara vendeu 400 ingressos. Lá no Piauí. Está fechado até hoje o clube. Aqui no Ceará aconteceu e vi vários casos acontecerem. Então, assim, você faz um evento programado dentro da sua realidade. Porque é um risco. Continua sendo um risco. Hoje tem a maior facilidade de propaganda, de divulgação. Então, basicamente, você diria para uma pessoa que quer seguir a área dos eventos, né? E com calma, planejamento, né? Tomar muito cuidado. Planejamento, conhecimento, começar aos poucos, fazer toda uma programação, todo um levantamento de quanto você vai gastar. Porque a pessoa, vou fazer um evento, é fácil. Não é. Você tem que pensar em todos os detalhes. Você tem que pensar, primeiro, vamos para o espaço. Você vai fazer um evento para quantas pessoas? 200, 1.000, 2.000?
Aí vamos para o espaço. Autorizações. Corpo de Bombeiro, Prefeitura, Polícia Militar, porque se você não tiver todas as autorizações, na hora que você tiver com o evento rolando, corre o risco de chegar a polícia, cadê a autorização? Não tem nada. Então, para o evento. Vi isso acontecer, inclusive. Deve E isso acontecer teve bastante. e essa fiscalização, ela teve um grande aumento depois daquela tragédia da Boate Kiss. Passaram a fazer uma fiscalização bem mais rigorosa. Então, tem que pensar nisso. Agora, vamos para... Teve isso aí tudo organizado? Ok, vamos para outra parte. Quanto é que eu vou gastar no evento? Quantas atrações eu vou colocar? Quanto é cada uma? Questão da estrutura, som, iluminação, palco, se não tiver no local, segurança, divulgação, propaganda. Então, você tem que fazer todo um levantamento de quanto você vai gastar. E só finalizando nosso programa, né? O Genesi deu essas dicas para, se você quer seguir nessa área, a área da produção de eventos, e pode dar público, tá finalizando, gente. Sim. Inclusive, agradecer, né, pela a participação. Quais são aí as suas últimas considerações, né, para se despedir aí do público? O que achou da nossa situação aqui, né? Bom, queria agradecer o convite. Eu estou afastado do ramo um tempo, com vontade de voltar, que é uma área que eu gosto, principalmente a área da publicidade. Dizer que o canal de vocês tem tudo para crescer. Acho que aqui para vocês é um grande ponto de experiência para o futuro. Tudo serve de experiência. Então, é muito bom o canal, muito bem organizado. Então, continue, não desista, que o canal aqui tem tudo para crescer. Então, agradecer o convite e dizer que, cara, é muito legal a área de vocês, que vocês atuam, que vocês estão caminhando. Eu amo muito essa área da publicidade e agradeço o convite, né? Uma ótima fala. E, galera, encerramos por aqui nosso Pod da Publi. Eu espero que tenham vocês gostado. Sigam o nosso Instagram. Isso. Se vocês ainda não assistiram os episódios que já saíram, vão lá, tá? Quando E, terminar lembrando esse que final de nosso vídeo. episódio 2 vai ser lançado agora, 5 horas. É 5 horas? Não sei, mas vai ser lançado 5 horas. Então já deve ter lançado. Então, gente, segue o Instagram, se inscreva no nosso canal. Curtam o E, vídeo. Pois que vai vir mais vídeos, então Mais esperem. convidados. Mais convidados. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, tchau, galera. Tchau, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Prazer. Até a próxima.